Vamos lá, nós já vimos os ifs, vamos trabalhar aqui com as estruturas, né, de repetição agora, que são laços de repetições. Eles são um pouco mais complexos, né, e auxiliam bastante aí o programador. É uma estrutura de repetição. Então vamos entender aqui o seguinte, vamos supor que eu tenho um valor 10, né, e tenho aqui um contador que vai iniciar com 0. Aqui não tem necessidade por enquanto de estar utilizando o separador, né, do ponto e vírgula. Andei olhando na documentação, realmente ele foi extinto aqui nessa parte de variáveis, tá? Já quando tiver que inserir para fazer separação, ele não dá erro, mas não tem necessidade aí, então vamos por enquanto não utilizar. Vamos aqui fazer o while, eu vou falar o seguinte, que o meu contador, a minha variável que vai que é 0, na verdade, que eu coloquei o conte, que eu vou utilizar como contador, ele só vai executar esse while enquanto o meu contador for menor do que o valor do número, for menor do que 10, que é a minha variável n. 2 pontos, e aqui eu peço então para ele me mostrar o meu contador. Prestem atenção, não executem ainda. O while ele vai continuar executando um bloco de código até que a afirmação que você fizer aqui seja verdadeira, seja true. Então, enquanto esse meu contador não chegar até 10, que está na variável n, ele não vai parar de exibir ele. Só que aqui eu teria um travamento no meu sistema, por quê? Porque ele nunca vai chegar até 10, ele começa com 0 e eu não incrementei valor nenhum nele. Ele vai ficar então 0 eternamente. Para isso, para que ele consiga chegar, eu posso então incrementar. Como que eu incremento? Eu vou pegar aqui a minha variável do contador, vou pegar o valor que ela tiver, mais 1. Então, na primeira vez que ele passar, ele vai verificar. Contador é menor do que 10, né? 0 é menor que 10, sim. Então, me mostra aqui 0. E depois ele pula para essa linha e faz 0 é igual a 0 mais 1. Ok. Na próxima vez que ele passar de novo aqui, o contador não tem mais 0, ele recebeu 1. Então ele vai continuar. 1 é igual a 1 mais 1, passa a ser 2. E assim por diante, até que ele chegue no 10. Quando ele chegar no 10, ele vai verificar. Contador 10 é menor do que 10? Não, aí ele sai fora, ele não executa. Vamos dar um Ctrl S e, deixa eu só salvar aqui. Beleza, salvei lá, né? Vou executar novamente. Então, salvei com o nome de laço de repetição. O que aconteceu? Ele foi me mostrando 0 até chegar a 9. Quando chegou a 9, ele sai fora porque ele não entra na condição com o valor 10. Então, ele continua aí exibindo. Isso aqui vai ser muito útil quando nós já estivermos desenvolvendo, né? Para poder percorrer alguns recursos aí dentro do sistema e retornar para mim um valor, né? Então, é bem interessante essas informações. Por exemplo, eu quero verificar se o nome de usuário que a pessoa colocou para entrar no meu sistema, para fazer um login, existe no banco de dados. Então, eu posso colocar um for pedindo para ele percorrer todas as linhas onde estão os cadastros dos usuários na tabela usuário, e se ele encontrar em uma dessas linhas o mesmo valor digitado pelo usuário no campo de login, é para ele permitir acesso. Então, é muito importante, né, e muito comum dentro dos sistemas utilizar esses laços de repetição. Agora, existem dois tipos, isso na maioria das linguagens. O while, vou até comentar ele aqui, depois nós vamos então aplicar mais na prática isso aí. E existe o for. O for ele é um pouco mais simples, tá joia? Então vou utilizar aqui, por exemplo, posso criar uma variável para ele como eu fiz anteriormente, né? Vou inserir aqui o n, por exemplo, igual a 10 de novo, só mantendo o mesmo padrão ali, né? E aqui eu vou colocar, começando com uma variável que eu vou chamar de i, que vai ser o meu contador. Então for i, até que ele seja, né? Até que ele vá até o meu range, tá joia? O que é o meu range aqui? Ou melhor, não vou começar com o contador não, vou utilizar aqui direto o contador, né? Vou até fazer aqui com o contador que eu tinha feito antes, que foi o 0. Então vamos lá. For, só para ficar mais parecido primeiro com aquilo ali. Contador, que é 0, até o meu range. Que o meu range eu vou estar passando para ele aqui o 10. O range, eu posso setar algumas informações. Ele define aqui, na verdade, um valor inicial, tá joia? Se você não passa nada para ele, ele começa de 0 e vai até onde você mandar. Nesse caso, eu mandei ele até n. Na verdade, essa linha vai fazer o mesmo que o while fez. Para que eu possa ver, claro, eu tenho que mandar ele exibir aqui o meu contador. Então, vou dar um print no contador e vou aqui executar. Vamos rodar. Opa, deu erro aqui justamente porque faltou, né? Os 2 pontos, não pode esquecer disso aí não. 2 pontos e aqui a tabulação.
Vamos lá novamente, empolguei aqui. Perfeito, ó, funcionou da mesma forma, ele foi de 0 a 9, correto. O que diferencia, na verdade, esse range que eu posso passar alguns parâmetros. Então, nós vamos ver esses parâmetros na próxima aula.